Stephen Curry já é considerado um top 10 da história da NBA e também por muitos o melhor armador da história. 4 vezes campeão, 2 vezes MVP e o homem que mudou a forma como o basquete é jogado. Mas antes de tudo isso, ele foi apenas um garoto franzino, desacreditado, ignorado pelas grandes universidades e constantemente chamado de pequeno demais para chegar longe. Ele saiu de garoto subestimado no Davidson College até se tornar um dos maiores jogadores da história. E hoje a gente vai relembrar cada momento dessa jornada para entender como Steph transformou críticas em combustível e provou para o mundo inteiro que nunca deve ser subestimado. Mas antes de entendermos exatamente por que Stephen Curry foi tão subestimado, precisamos voltar ao começo. Só assim dá para perceber o quão equivocados foram as análises de muitos olheiros e especialistas na época. Filho de Del Curry, Steph cresceu mergulhado no universo do basquete profissional. Ele treinava em quadras de NBA, convivia com lendas do esporte e desde pequeno parecia ter um destino claro rumo à grandeza na liga. Então não é surpresa que, ao chegar no ensino médio, Steph tenha começado a se destacar rapidamente. Ele jogou no time principal durante os 4 anos no Charlotte Christian High School, liderando a equipe nos 3 títulos da conferência e acertando mais de 48% nas bolas de 3 no último ano. Mesmo assim, Curry foi apenas o 16º melhor ranqueado do estado da Carolina do Norte. E por mais inacreditável que pareça, nenhuma universidade de grande expressão mostrou interesse real. Ao sair do ensino médio, Steph não recebeu nenhuma oferta de programas tradicionais da Divisão 1 da NCAA. Nem mesmo a universidade onde seu pai brilhou, a alma mater de Del Curry, esteve disposta a oferecer uma bolsa ou algum tipo de segurança. Tudo que Steph Curry recebeu foi a chance de tentar uma vaga como walk-on, ou seja, entrar no time sem qualquer garantia, sem bolsa, apenas com esperança e muito esforço. E isso mesmo com Del Curry fazendo parte do Hall da Fama da universidade. O problema, segundo os olheiros da época, era o físico de Steph. Eles achavam que ele era pequeno demais para o basquete universitário, com apenas 1,83 de altura, pesando 72 quilos, e com um arremesso que, segundo diziam, parecia mais um lançamento forçado do que uma técnica refinada. Diante disso, Curry optou por jogar pela única universidade que realmente o recrutou, um lugar onde ele teoricamente estava destinado a uma carreira esquecida no basquete universitário. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Jogando por Davidson, Steph virou uma sensação. Logo no seu primeiro ano, ele já estava chamando a atenção do país inteiro, com uma média absurda de 21,2 pontos por jogo como calouro. Ao longo de sua carreira universitária, Steph Curry teve médias impressionantes de 28 pontos por jogo, foi eleito para o time All-American e liderou toda a NCAA em pontuação durante esse período de 3 anos. Foram 3 temporadas de puro espetáculo, com exibições absurdas de pontuação e visão de jogo. Mas mesmo com todos esses feitos, o que realmente marcou a passagem de Steph por Davidson e que todo mundo lembra até hoje, foi aquela campanha mágica no torneio da NCAA em 2008. Logo na primeira rodada do torneio da NCAA, Davidson, que era apenas a 10ª cabeça de chave, enfrentou a poderosa Gonzaga, que vinha como a 7ª. E foi aí que Steph Curry deixou o mundo do basquete boquiaberto. Ele simplesmente anotou 40 pontos naquela partida, sendo 30 só no segundo tempo. Uma performance absurda que deixou claro que algo especial estava acontecendo. Na segunda rodada, Davidson teve um desafio ainda maior, enfrentar o time número 2 do torneio, o Georgia Bulldogs, a 8ª melhor equipe do país. E mais uma vez, Steph brilhou. Ele marcou os outros 30 pontos e comandou uma vitória histórica, eliminando um dos grandes favoritos. Com atuações lendárias, Curry levou Davidson até o Elite Eight, onde foram eliminados pelo Kansas Jayhawks, que, inclusive, acabaram vencendo o torneio daquele ano. Mas o recado estava dado. Steph Curry não era apenas mais o filho de Del Curry. Ele havia se tornado um verdadeiro fenômeno do basquete universitário e um prospecto legítimo para a NBA. Indo para o verão do seu ano no draft, Stephen Curry era um dos nomes mais falados do basquete universitário. Muitos já enxergavam nele um futuro astro da NBA. E por isso, várias franquias da loteria demonstraram interesse em recrutá-lo. Mas seu agente, Jeff Austin, que também havia representado Del Curry, orientou Steph a ser criterioso. Ele via em Curry um talento especial, um jogador com potencial para mudar franquias, e não queria que sua carreira fosse desperdiçada em um dos mercados menores da liga, o que poderia limitar sua visibilidade e desenvolvimento. Galera, deu muito trabalho fazer esse conteúdo do Chef Curry, então para dar aquela moral, a única coisa que eu peço é o seu like, seu hype, e se você gostar dos conteúdos do canal Camisa 30 e ainda não se inscreveu, se inscreve que tá vindo muita coisa boa por aí, beleza? Vamos pro vídeo. Em 2009, o Golden State Warriors deu um passo que mudaria a franquia para sempre ao selecionar Stephen Curry com a 7ª escolha geral no draft. Vindo da pequena Davidson College, Curry rapidamente provou que suas habilidades de arremesso e visão de jogo eram algo especial. Apesar de enfrentar lesões e dúvidas no início de sua carreira, Curry começou a mostrar seu potencial, destacando-se com sua habilidade única de acertar arremessos de longa distância. Depois de um ano de novato relativamente saudável, Curry jogou sua 2ª temporada com dores no tornozelo e terminou passando por cirurgia. Na temporada seguinte, machucou o mesmo tornozelo de novo e disputou apenas 26 partidas. Muita gente dizia que seus tornozelos eram de vidro e que isso colocaria em risco sua carreira. Foi então que os Warriors ofereceram um contrato de 4 anos por 44 milhões,
11 milhões por ano para um cara que não tinha tornozelos. Analistas diziam que ele era um péssimo negócio. Não dava assistências, não pegava rebotes e vivia machucado. Mas, como quase tudo na trajetória de Curry, isso acabou virando uma vantagem. A lesão obrigou Steph a fortalecer seu corpo e permitiu que os Warriors fechassem um contrato barato. Mas foi na temporada 2012-2013 que Stephen Curry começou a mostrar flashes do que viria a se tornar no futuro. Ele até começou a temporada jogando tranquilo, mas naquela noite tudo mudou. À medida que o primeiro tempo avançava, Curry só ficava mais quente, e logo ficou claro o que estava prestes a acontecer. Não só para o New York Knicks, mas para todos os fãs presentes no lendário Madison Square Garden. Até que Steph fez isso. Curry, why not for three? Bingo! And the Knicks crowd is... Mesmo com a derrota do Warriors naquele jogo épico, a atuação de 54 pontos, somada às comemorações ousadas, como o famoso shimmy após as bolas de 3, marcaram um divisor de águas na carreira do jovem armador. 28 de abril de 2013, série contra o Denver Nuggets. Quando o Warriors voltou do vestiário para iniciar o terceiro quarto, eles estavam com uma confortável vantagem de 12 pontos. Mas o Golden State sabia muito bem como uma vantagem assim podia evaporar em segundos na NBA. Então Steph começou a fazer coisas completamente insanas. Pela primeira vez em seus 4 anos de carreira, Curry não só soltou o arremesso e já baixou o braço no follow through, ele simplesmente virou de costas com a bola ainda no ar e falou isso diretamente para o banco de reservas do Denver Nuggets. O resultado, graças ao recém-apelidado Babyface Assassin, a franquia de Oakland eliminou, de forma surpreendente, o Denver Nuggets, que era o grande favorito da série, e se preparava para o próximo desafio, enfrentar uma das maiores dinastias da história da NBA, o San Antonio Spurs. Mas Steph, ele não estava nem um pouco preocupado. No jogo 1, ele começou a fazer coisas que ninguém jamais tinha visto em um palco tão grande: pegar a bola no chão e arremessar direto, acertar bolas de 3 inacreditáveis andando para trás, e até transformar uma reclamação por falta em comemoração. Mesmo assim, a experiência e a frieza do Spurs, que estavam prontos para mais uma corrida rumo às finais, acabou falando mais alto. San Antonio venceu a série por 4-2, mas essa temporada foi só o começo, o início de uma das carreiras mais incríveis de todos os tempos. Golden State enfrentaria o Clippers novamente, dessa vez na primeira rodada da pós-temporada. E o que aconteceu? Steph foi completamente dominado por J.J. Redick e o Warriors voltou para casa de mãos vazias, após serem eliminados no jogo 7. Se Stephen Curry quisesse realmente atingir todo o seu potencial, algo dentro do Warriors precisava mudar, e rápido. I want to thank all of you for coming. It's a special day for the Warriors, the day we announced Steve Kerr as the head coach. Steve Kerr, 5 vezes campeão da NBA como jogador pelos lendários times do Chicago Bulls e San Antonio Spurs, chegou ao Golden State Warriors trazendo uma nova mentalidade como técnico. Mas ele não só trouxe uma nova visão, ele literalmente mudou a forma como o basquete seria jogado dali em diante. Ainda assim, levou um tempo até que Kerr entendesse o que significava treinar um jogador como Stephen Curry. Porque no dia 9 de março de 2015, algo aconteceu. E foi por causa de uma cesta completamente insana que Kerr finalmente percebeu quem ele tinha nas mãos. Curry splits the defense behind the back, fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. A contratação de Steve Kerr, somada ao estilo de jogo inovador que o Warriors adotaram, colocou o time com a melhor campanha da NBA. Mas a pergunta que ainda pairava no ar era: será que eles realmente poderiam conquistar alguma coisa com um armador de cara de adolescente liderando o time? A caminhada até as tão sonhadas finais da NBA não foi nada fácil. O caminho do Warriors foi cheio de obstáculos. Steph precisou acertar arremessos completamente insanos, como esse daqui contra o Pelicans na primeira rodada. Ou essa cesta inacreditável contra o Grizzlies nas semifinais do Oeste. Mesmo assim, o Golden State chegou às finais, e Stephen Curry havia sido coroado MVP da temporada, o jogador mais valioso da liga. Mas depois do jogo 3 das finais, quem estava em desvantagem eram os Warriors, perdendo a série por 2-1. E os problemas não paravam por aí. O armador reserva do Cavaliers, Matthew Dellavedova, tinha recebido a missão de parar o MVP. E por um breve momento parecia que ele estava conseguindo. Dellavedova foi apelidado pela mídia de Curry Stopper, algo que definitivamente incomodou Steph. Steph foi pra cima e destruiu Dellavedova em alto estilo. Steps back, crossover, fires away. Wow! Another three from Curry. Curry for three. Bang! Exclamation point. E o show não parou por aí. No jogo 6, ele começou a provocar com estilo clássico, olhando para a mão depois de fazer uma bandeja com a esquerda. Ou então quando usou os binóculos depois de dar um passe absurdo sem olhar para Andre Iguodala. Mas foi só quando o cronômetro zerou e o Golden State Warriors foi coroado campeão da NBA que Steph Curry encontrou uma motivação ainda maior. Bill Russell MVP, Andre Iguodala. O que ele faria na temporada seguinte? A lendária campanha de 15-16 seria simplesmente uma das coisas mais inacreditáveis da história do esporte.
Em fevereiro de 2016, a NBA viu talvez a atuação mais absurda de Curry até então. Mesmo depois de uma torção no tornozelo, o MVP voltou. E no terceiro quarto, fez coisas inacreditáveis. Com o jogo indo para a prorrogação após lances livres decisivos de Iguodala, Steph então protagonizou um dos momentos mais icônicos da história da NBA. Um arremesso do logo da quadra, com o relógio quase zerando. Vitória do Warriors contra o Oklahoma City Thunder e mais 46 pontos na conta. Mas esse nem foi o jogo de maior pontuação de Steph naquela temporada. Contra o Washington Wizards ele deu um show à parte e terminou com 51 pontos. E diante do New Orleans Pelicans, logo no início do jogo, Curry soltou aquele seu sorriso maldoso, como quem disse, vocês estão ferrados. E estavam mesmo, porque ele terminou com 53 pontos, destruindo completamente a defesa adversária. Mas foi logo na primeira rodada dos playoffs contra o Houston Rockets que o pior quase aconteceu. Depois de liderar o Warriors a uma campanha histórica de 73 vitórias na temporada regular, Stephen Curry sofreu uma lesão que poderia muito bem ter encerrado sua temporada. Mas no dia 9 de maio de 2016, ele finalmente voltou. E o que aconteceu naquela noite fatídica em Oregon chocou o mundo do basquete. Com o perigo do Blazers empatar a série, Steph, que havia sido apelidado de chefe, começou a cozinhar. Mas o mais impressionante veio na prorrogação, depois que ele falhou em garantir a vitória no tempo normal. Primeiro ele pegou um rebote ofensivo e marcou 2 pontos fáceis, comemorando com o clássico flex. Logo depois veio isso. Curry left wide open. Tells the fans, I am back. I am back. Curry simplesmente explodiu na prorrogação, anotando 17 pontos em 5 minutos, deixando até os torcedores boquiabertos. Golden State abriu 3-1 na série, e tudo parecia bem encaminhado, mas antes do jogo 5, algo completamente inusitado aconteceu. Ao ser coroado como o primeiro MVP unânime da história da NBA, Curry foi cumprimentar o comissário Adam Silver e levou um vácuo ao vivo no meio da cerimônia. Mas Steph não se abalou. Na mesma noite, ele foi para a quadra e despejou 29 pontos na cabeça do Portland Trail Blazers, fechando a série e garantindo uma vaga nas finais de Oeste, onde enfrentaria ninguém menos que Kevin Durant e o Oklahoma City Thunder. Mas foi no jogo 4 que a temporada histórica do Warriors parecia estar chegando ao fim, porque quem tinha vantagem de 3-1 na série não era o Golden State, era o OKC, e para piorar, a história não estava do lado deles. Até então, apenas 2 equipes haviam conseguido virar uma final de conferência depois de estarem nessa desvantagem. Se Stephen Curry quisesse salvar aquela temporada incrível, ele teria que escalar uma montanha gigantesca. O brinquedinho assassino sabia exatamente o quanto aquela vitória significava, não só para ele, mas para o legado da temporada das 73 vitórias. E foi por isso que Steph entrou em quadra com um nível de emoção e intensidade que ninguém jamais tinha visto dele, nem mesmo após seus 2 prêmios de MVP. Conforme o jogo avançava, dava para ver nos olhos dele. Curry estava disposto a tudo para manter o Warriors vivo. E com seu parceiro de backcourt, Klay Thompson, o outro membro dos lendários Splash Brothers, pegando fogo no jogo 6, destruindo o OKC com bolas de 3 de outro planeta, e Steph fazendo isso aqui no jogo 7, Golden State completava a virada e estava de volta pela segunda vez consecutiva às finais da NBA. Mas dessa vez os Warriors pareciam não enfrentar mais nenhum obstáculo. Nada de Curry Stopper, nada de derrotas inesperadas. Quando o jogo 4 das finais chegou ao fim, era o Golden State quem estava à frente. E não era qualquer vantagem, eles lideravam por 3-1, uma situação da qual nenhum time na história das finais da NBA jamais havia conseguido virar. Para deixar tudo ainda melhor, o jogo 5 seria em Oakland, na lendária Oracle Arena. Todo mundo achava que era questão de tempo até Steph Curry conquistar seu segundo anel de campeão, mas do outro lado estava LeBron James, e ele, junto com outros 2 membros do Big Three do Cavaliers, Kevin Love e principalmente Kyrie Irving, não estava nem um pouco interessado em voltar para casa de mãos vazias. LeBron e Kyrie explodiram com 82 pontos combinados no jogo 5, seguidos por mais 41 pontos de LeBron no jogo 6. E no jogo 7, um dos arremessos mais frios da história da NBA, o step back de Kyrie Irving na cara de Curry, selando a virada mais inacreditável de todos os tempos. O Cavaliers conquistou o impossível, viraram uma 3-1 nas finais e levaram o primeiro título da história de Cleveland. A pergunta que ficava era, será que esse era o fim da potencial dinastia do Golden State Warriors? Mas com a chegada do astro da NBA, Kevin Durant, muita gente se perguntava, será que Stephen Curry ainda conseguiria ser o Stephen Curry? Essa dúvida teve resposta no dia 7 de novembro de 2016, porque naquela noite Curry não só acertou 1 ou 2 bolas de 3, ele quebrou um recorde da NBA, um recorde que ele mesmo já havia igualado na temporada anterior. Foram 13 bolas de 3 em um único jogo, um novo marco na história da liga. E enquanto Curry se divertia com suas provocações e jogadas incríveis, o Golden State, agora com 4 All-Stars, principalmente, simplesmente atropelava os playoffs.
Foram 16 vitórias e apenas uma derrota no caminho para mais um título da NBA. Porém, mais uma vez Curry foi ignorado por um dos poucos prêmios que ainda faltavam em sua prateleira, o de MVP das finais. E por isso, Steph começou a temporada 17-18 ainda mais motivado. Mas enquanto o Golden State perseguia o terceiro título em apenas 4 anos, um obstáculo gigantesco surgiu no caminho. O Houston Rockets, liderado por James Harden. No jogo 6 das finais do Oeste, o Rockets não só abriu 10 pontos de vantagem no intervalo, como ainda forçaram o bicampeão MVP Steph Curry a ter uma das piores noites da carreira, apenas 13% de aproveitamento nas bolas de 3. Mas aí veio o terceiro quarto. E você já sabe o que acontece quando chega o terceiro quarto. Steph Curry simplesmente ligou o modo destruição. Sua atuação heróica no segundo tempo salvou o Warriors, e no jogo 7 veio o colapso histórico do Houston Rockets, com 27 arremessos de 3 seguidos errados. Resultado: Stephen Curry, pela quarta vez, estava de volta às finais da NBA. Mas dessa vez, não era só pelo título que ele estava jogando. Ele queria o troféu de MVP das finais. No fim do terceiro quarto de um dos jogos, após mais um arremesso, Curry virou de costas e voltou caminhando para o banco do Warriors. Até que Kendrick Perkins, do banco do Cavs, resolveu provocar. E claro, Steph respondeu do jeito que ele sabe fazer melhor, acertando 5 bolas de 3 seguidas só no último quarto. Foi a cereja no topo de uma vitória que parecia escrita pelas estrelas. E além disso, Stephen Curry quebrou o recorde de mais bolas de 3 em apenas um jogo de finais da NBA. Pouco depois, o Warriors varreu o Cleveland Cavaliers por 4-0, e Curry estava pronto para finalmente receber o prêmio que lhe escapou nas 2 primeiras conquistas, o tão cobiçado MVP das finais. Mas não foi isso que aconteceu. Para piorar, foi aí que as coisas começaram a desmoronar para o Golden State Warriors. Precisamos voltar até 2019, onde o Golden State Warriors vinha de 2 títulos seguidos contra o Cleveland Cavaliers. Em 2019, toda a liga já dava como certo um título para o Warriors mais uma vez, ainda mais com LeBron James fora dos playoffs pelo Lakers. O único time que chegou perto de bater o Warriors foi o Rockets, que foi um time montado para vencer o poderoso trio de KD, Steph e Klay. E mesmo assim, após estar liderando por 3-2, tomou a virada e não conseguiram. E a pergunta que ficava era: quem iria conseguir parar o Warriors em 2019? As lesões. Chegando nos playoffs, o Warriors enfrentou os Clippers na primeira rodada e teve algumas dificuldades, mas no geral passou sem problemas. Na rodada seguinte, contra o Rockets, começa a história de lesões. Em uma série bastante equilibrada contra o Rockets, KD se machuca e fica de fora do jogo 6 em Houston, e havia muitas dúvidas se KD iria conseguir voltar aos playoffs daquele ano, e possivelmente aquele teria sido o último jogo de Kevin Durant pelo Warriors, pois todos já sabiam que ele não iria renovar. Mesmo assim, com o jogo 6 lendário dos Splash Brothers, o Golden State avançou às finais do Oeste. Curry with Tucker right with him. Curry launches a 3. Puts it in again. Para enfrentar os Blazers de Damian Lillard. Stephen Curry teve uma das maiores performances de uma série de final de conferência da história, e o Warriors varreu o Blazers, mesmo sem Kevin Durant, e foram às finais da NBA pelo 5º ano consecutivo, encarar o surpreendente Toronto Raptors de Kawhi Leonard. Sem KD, o Golden State encarava uma tarefa difícil: jogar os 2 primeiros jogos no Canadá e tentar sair dali com pelo menos uma vitória, e o Warriors conseguiu. O jogo 2 do time foi absurdo, e eles roubaram o mando e voltavam para Oakland com 1-1 na série, porém com um problema: Klay Thompson se lesiona no jogo 2 e desfalca o time no jogo 3. E o resultado: Stephen Curry teve que carregar o time sozinho na pontuação, terminando o jogo com 47 pontos, mas com a derrota. O Warriors perde o jogo 4 e volta para o Canadá com uma desvantagem de 3-1, porém com Kevin Durant confirmado para o jogo. Apesar da minutagem restrita, Kevin Durant começa o jogo muito bem com 3 bolas de 3, mas aí acontece o que todos sabem: ele lesiona seu tendão de Aquiles e deixa o jogo. Mas o Warriors ainda foi resiliente e venceu o jogo no Canadá com outra atuação mágica dos Splash Brothers no final do jogo. Finds Thompson. Thompson finds an opening. 3-pointers up. It's good. Klay Thompson from downtown. Curry gets a look, fires away, ties the game. A back out to Green. Thompson, one fake, one dribble, one shot. Got it! Golden State retakes the lead. Voltando para o jogo 6 em Oakland, o time estava indo muito bem e Klay Thompson estava fazendo uma partida lendária, levando a série para o jogo 7. Porém, em uma arrancada livre, Klay sobe para a cesta e... Thompson running the floor and a foul. Wary of putting him back in. But if you're hurt on a play...
Klay rompe os ligamentos do joelho e, como consequência, o Warriors é derrotado e perde o que seria um three-peat. E de quebra, Klay iria perder a temporada 19-20 completa pela lesão e Kevin Durant decide sair do time e ir para o Brooklyn Nets em troca de D'Angelo Russell. Após essas finais e a saída de Kevin Durant, a mídia começou a falação pra cima de Steph, afirmando que agora sem KD, ele nunca mais seria campeão da NBA e desmerecendo seu legado por nunca ter conquistado um Finals MVP. Então a temporada 19-20 começa com inúmeras dúvidas. Como o time seria montado sem Kevin Durant e sem Klay, e como D'Angelo Russell poderia encaixar no sistema com Stephen Curry. No mesmo ano, com a 28ª escolha do draft, o Warriors seleciona Jordan Poole, que seria importantíssimo em 2022. E no mesmo draft, Eric Paschall também foi selecionado. Na pré-temporada, as partidas de Steph junto com Russell animaram os torcedores, pois eles pareciam estar muito entrosados, acertando várias bolas de 3 nos jogos e se procurando muito em quadra. A teoria era que esse feat daria muito certo. A temporada começa e só tragédias acontecem para os Warriors. Nas primeiras partidas, o Golden State foi trucidado pelos adversários, tendo um péssimo aproveitamento ofensivo e horrível defensivamente. Só desastres nos jogos. Até que o pior momento aconteceu. Stephen Curry, em um jogo contra o Phoenix Suns, quebra sua mão e o Warriors dá adeus a todas as pretensões de playoffs após esse momento. Com o Steph fora, Russell naturalmente foi sendo o protagonista do time, mas não foi suficiente para trazer vitórias. Era esperado uma evolução de Jordan Poole já no primeiro ano, mas o que aconteceu foi totalmente o contrário. Poole estava jogando tão mal, mesmo em um time desfalcado, que foi mandado para a J-League se desenvolver mais, enquanto a outra promessa do draft, Eric Paschall, era um dos destaques do time junto com o Russell. Na trade deadline, o Warriors decide trocar o Russell por Andrew Wiggins e uma pick de primeira rodada. Lembrem-se desse nome, Andrew Wiggins. Na temporada 2020, por conta da tragédia do Covid, a temporada foi paralisada e retomada apenas na bolha da Disney, e só foram convidados os times que brigavam por playoffs, e como o Warriors era a pior campanha da NBA, acabaram ficando de fora, e assim terminando a temporada desastrosa do time. Então chega a loteria do draft e as expectativas de conseguir a primeira escolha eram altas, pois naquele draft eles poderiam selecionar Anthony Edwards, mas o time acabou ficando com a segunda escolha e selecionaram James Wiseman, mesmo com LaMelo Ball e Tyrese Haliburton à disposição. O Warriors focou em Wiseman, pois era uma carência do time a questão de jogador grande, e o Wiseman era muito atlético e ainda tinha um arremesso confiável nos poucos jogos de college que ele jogou. O Golden State já tinha conseguido Wiggins na temporada anterior e trouxeram na free agents Kelly Oubre Jr., Kent Bazemore para fazer companhia a Steph, Wiggins e Draymond Green. Todos estavam com a expectativa da volta de Klay Thompson, mas o pior acontecia. Em um treino de transição do camisa 11, ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e iria perder toda a temporada 2021. Em um intervalo de 2 anos, Klay Thompson sofreu as 2 piores lesões que um atleta de basquete pode sofrer. E então a temporada começa com 2 terríveis jogos do Warriors contra Nets e Bucks. E naquela altura, o que parecia que a temporada seria de sofrimento do mesmo jeito que foi a temporada 19-20. Kelly Oubre Jr. começou a temporada muito mal, ele ficou 3 jogos seguidos sem acertar nenhuma bola de 3, e Andrew Wiggins contribuía muito pouco para ajudar Stephen Curry na pontuação. Jordan Poole era a esperança de pontuação do time, porém ele ainda estava na J-League, mas com uma mudança incrível. No intervalo de 1 ano, Poole se tornou o melhor jogador da J-League com atuações incríveis de 30 pontos praticamente todo o jogo, sendo imparável para todos os defensores da competição, e não demorou muito. Poole foi reintegrado na equipe principal do Warriors. Falando de Stephen Curry, a temporada do chefe foi simplesmente lendária e assombrosa. Ele chamou o time para si mesmo e se tornou o sistema. O jogo do Warriors era simplesmente joga no Steph que ele decide. Steph teve atuações memoráveis e vários jogos de 50 pontos na temporada, batendo o recorde de pontuação da carreira com 62 pontos contra o Blazers, batendo também o recorde de mais bolas de 3 em um único mês, no seu lendário mês de abril, onde ele terminou com uma média de incríveis 40 pontos por jogo. Steph terminou com uma média de 32 pontos por jogo durante a temporada inteira e foi o cestinha da liga no ano. Ele terminou em terceiro na votação para MVP, atrás de Joel Embiid e Nikola Jokic. James Wiseman, a segunda escolha do draft, até fez bons jogos, mas não empolgou e não estava jogando como uma escolha alta de draft, até ter uma lesão no menisco e perder o restante da temporada. Na temporada 2021, a NBA implantou de forma definitiva o play-in, e o Golden State estava em 9º no Oeste, até o último jogo da temporada contra o Memphis Grizzlies, onde quem vencesse ficava com a 8ª colocação e teria a chance de jogar o segundo jogo caso não vencesse o primeiro para se classificar. E Stephen Curry mais uma vez chamou o jogo para si e colocou Ja Morant e o Memphis Grizzlies no bolso, vencendo e indo enfrentar o LA Lakers no play-in. Green with the ball. It's Curry off the split. Easy money. Shot clock down to 8. Curry gets it back. Lets it fly from 3. Butter! The Warriors moving in for a little bit of a kill here. Steph in his bag. Deep!
like the fries were at the bottom. Avançando para enfrentar o LA Lakers no play-in, o Golden State Warriors não conseguiu avançar. Na sua segunda chance no play-in, o Golden State Warriors enfrentou o Memphis Grizzlies em um jogo disputado que foi para prorrogação. Prorrogação, o moleque de Ja Morant veio para acabar com o jogo e acertou essas duas bandejas clutches e eliminou o Golden State Warriors dos playoffs. Após o fim do jogo, Stephen Curry deu essa entrevista lendária que na hora virou piada para os analistas da NBA, mas no fim todo mundo sabe o que aconteceu. Don't want to see us next year. O começo de temporada do Warriors é surreal e simplesmente fora das expectativas de todo mundo. Dos primeiros 22 jogos, o Golden State conseguiu 19 vitórias e apenas 3 derrotas, trucidando todos os adversários com uma defesa elite que naquela altura era o melhor rating defensivo da liga por muito. Stephen Curry estava jogando em um nível MVP e Jordan Poole simplesmente tinha virado o Splash Cousin, sendo chamado de Baby Stephen Curry ou o novo Stephen Curry. E no dia 9 de janeiro, após 941 dias afastados por lesão, Klay Thompson finalmente retornava. No All-Star Game, Stephen Curry conseguiu mais um MVP que faltava na sua carreira. O MVP do All-Star Game com 50 pontos e um recorde de 16 bolas de 3. Um recorde que com certeza nunca será quebrado. A reta final da temporada, Curry sofreu uma lesão no tornozelo contra o Boston Celtics. Após exames, a volta dele aos playoffs era garantida, mas ninguém sabia como seriam as condições do camisa 30 do Warriors. Então, o time termina na terceira colocação e vai enfrentar logo de cara o Denver Nuggets do back-to-back MVP Nikola Jokic. O Golden State estava travando uma verdadeira batalha contra o emergente Denver Nuggets e sua superestrela Nikola Jokic, em um jogo decisivo nas alturas do Colorado. Se não pontuassem naquele momento crítico, o jogo 3 poderia escapar pelas mãos e Denver sairia com uma vitória gigante. Mas então, Steph Curry salvou os Warriors. E mais do que isso, o duas vezes MVP apresentou ao mundo uma nova comemoração, o Night Night. Um gesto provocativo que ele repetiria ao mandar Denver de volta para casa após o jogo 5. Mas será que aquela série tinha sido apenas um golpe de sorte? Porque o próximo adversário era justamente o time que havia eliminado o Warriors na temporada anterior, o Memphis Grizzlies. Jogo 1. Com fome de vingança, Steph entrou na quadra e voltou a fazer aquilo que só ele sabe. Curry's got it. Corner three. It's good and Golden State. E soltando essa frase depois da vitória. Yo, fellas, come on! Come on! I know! Essa declaração incendiou Ja Morant, que veio sedento no jogo 2. Ele respondeu com uma bandeja de falta, mandou a clássica comemoração Too Small para cima de Steph Curry e Draymond Green, e ainda finalizou a noite com 47 pontos e a vitória. A provocação estava feita, a rivalidade acesa. E como tantos outros antes dele, Morant cometeu um erro clássico, cutucou o urso. Steph Curry, claramente frustrado com a falta de uma marcação em uma bandeja difícil, canalizou toda sua raiva da forma mais letal possível. 4 jogos depois, o tricampeão da NBA colocava um ponto final na série. E o próximo obstáculo no caminho, o Dallas Mavericks, comandado por Luka Doncic. O brinquedinho assassino agora estava colocando as crianças para dormir, estreando uma nova dancinha no jogo 1 e repetindo o agora icônico Night Night após o jogo 2. Mas isso era só o começo. Em apenas 5 jogos, o Golden State Warriors já estava de volta às finais da NBA. No entanto, após o fim do jogo 3 em Boston, as dúvidas voltaram a surgir. Será que o Warriors ainda tinha o que era preciso? Mas Steph Curry claramente não compartilhava da mesma opinião. Durante o fim do jogo 3, ele soltou uma provocação diretamente para os jogadores dos Celtics, deixando claro que ele ainda tinha gasolina no tanque. Sitting there, and he just like, enjoy your last win. Jogo 4. Motivado não apenas pela chance de conquistar seu quarto anel de campeão, mas também de finalmente vencer o prêmio que sempre escapou de suas mãos, o MVP das finais. Curry começou a esquentar. Curry steps back, three-pointer, got it! Curry, another long distance shot. It's good! Steph Curry! Curry gets free. Gets some contact, layup, got it, and one! Steph Curry felt the bump, Brown picks up his third. Mas foi no último quarto que algo realmente especial aconteceu. Back to Curry, step back, three-pointer, bang! Steph Curry drills the three. That's a 6-point Warriors lead, timeout Boston. Andrew Wiggins, escolha número 1 do draft de 2014, que durante anos parecia não se encaixar em nenhuma equipe de alto nível, provou que sua chegada a Golden State em 2020 foi um verdadeiro golpe de mestre. No jogo 5, Wiggins explodiu com 26 pontos decisivos e, do outro lado da quadra, sua defesa sufocante foi fundamental para recolocar o Warriors no comando da série. Mas uma pergunta ainda pairava no ar. Eles seriam capazes de fechar a série no jogo 6 dentro do TD Garden? Steph Curry
Curry, que já se via como uma lenda viva do esporte, estava pronto para dar a resposta. Pronto para calar todos aqueles que diziam que ele nunca ganharia um MVP das finais, que não venceria mais nada sem Kevin Durant e que sua era de brilho já havia terminado. Então naquela noite decisiva, ele fez exatamente aquilo que faz desde aquela noite mágica no Madison Square Garden lá em 2013. Simplesmente foi Steph Curry. No terceiro quarto, jogando fora de casa, com o título na mira, ele soltou talvez a comemoração mais desrespeitosa da sua carreira. E para encerrar com chave de ouro, com o Boston Celtics à beira do colapso, Steph se colocou na cama com seu gesto já imortal, Night Night, colocando os Celtics para dormir. Familiar place, they're on top of the NBA world. The 2022 Bill Russell NBA Finals MVP Award goes to Stephen Curry. Esse título, sem dúvidas, foi o título mais importante da história do Golden State Warriors por conta de todas as narrativas. Para todos, a dinastia já tinha acabado. E não podemos esquecer que esse título quebrou o fim da narrativa de que Stephen Curry não poderia carregar um time ao título. Ele não só carregou, como teve atuações lendárias nos playoffs de 2022 e finalmente conseguiu seu tão sonhado Finals MVP. Foi uma jornada de anos, com liderança veterana e a nova geração ganhando espaço. O futuro parecia brilhante. O Warriors tinha tudo para buscar o bicampeonato, até que um soco mudou tudo. Antes da temporada de 2023 começar, vazou um vídeo do treino do Golden State. Draymond Green acertando um soco em cheio no rosto de Jordan Poole. E pronto, todas as manchetes explodiram. A polêmica criou uma nuvem sombria sobre a franquia logo no início da temporada. E isso ficou nítido em quadra. Curry começou pegando fogo, marcando 30 pontos em 8 dos 10 primeiros jogos. Mas o recorde do time, 3 vitórias e 7 derrotas. Nem mesmo uma atuação de 50 pontos contra o Phoenix Suns no 14º jogo foi suficiente. Golden State perdeu de novo. Aquela derrota em Phoenix deixou o Warriors com uma campanha bizarra. 0 de 8 fora de casa para começar o ano. Estava claro, esse grupo não tinha a mesma sintonia de um time campeão. O clima estava quebrado. Curry tentou carregar o Warriors nas costas, mas isso acabou resultando em uma lesão no ombro contra o Pacers, em meados de dezembro, que o deixaria fora por algumas semanas. Com apenas 29 jogos disputados, já parecia que a temporada seria um inferno para Golden State. Mas o que ninguém imaginava é que, semanas depois, eles não estavam apenas recebendo Stephen Curry de volta. Eles estavam recebendo um homem treinado para matar. O chefe estava de volta, mas dessa vez com um novo visual. Uma manga de compressão cobrindo o braço inteiro para proteger o ombro lesionado. E convenhamos, o visual ficou gelado e intimidador. Golden State acabou perdendo aquele jogo do retorno. Depois venceram o Spurs, mas logo caíram para o frágil Chicago Bulls, ficando com uma campanha 21-22. Foi nesse momento que Steph percebeu: se quisesse manter o Warriors vivo, teria que elevar o nível como nunca antes. Nos últimos 10 jogos, emplacaram uma campanha de 8-2 e garantiram a 6ª posição no Oeste. O brilho de um time campeão ainda estava ali. O sonho do bicampeonato seguia vivo, principalmente com o Winter Soldier Steph jogando seu melhor basquete na hora mais importante do ano. Na primeira rodada, o destino reservou um adversário faminto, o Sacramento Kings, que não disputava playoffs havia mais de 16 anos. E no jogo 1, eles provaram que seriam uma ameaça real. O Golden State entrou no último quarto perdendo por 1 ponto, e foi aí que o chefe cozinhou. Deu um passo para trás, meteu uma bola de 3 absurda sobre uma dobra de marcação, da zona morta enfiou mais uma, atrás por 6 pontos, invadiu o garrafão em meio ao trânsito e finalizou com classe. Depois deixou Harrison Barnes perdido como se estivesse jogando Twister antes de matar mais uma de 3, seguida de uma bandeja cirúrgica com um braço biônico, cortando a diferença para apenas 1 ponto. Com 2.9 segundos no relógio, o Warriors tiveram a bola para empatar. O arremesso foi decente, mas não caiu. Thompson, they switch and Curry got it off, and he misfires. O Kings celebrou com a famosa luz roxa no céu. Light the beam. Sacramento abriu 1-0. No jogo 2, mais do mesmo. Vitória por 8 pontos, mais uma vez o feixe de luz iluminando a cidade. E de repente, o Warriors estava em um buraco, 0-2 na série. Estatisticamente, era praticamente uma sentença, já que 92% dos times que abrem 2-0 acabam vencendo o confronto. A história não estava do lado deles. Mas no jogo 3, em casa, sem margem para erro, o homem que parecia programado para matar entrou em cena. Foram 18 pontos barulhentos só no primeiro tempo, que deram ao Warriors uma vantagem de 12 pontos. E ele não parou por aí. No segundo tempo, despejou mais 18, fechando a noite com 36 pontos, 6 rebotes, 3 assistências, colocando o Golden State de volta na série. Ah, e o Soldado Invernal não desacelerou no jogo 4. Já no primeiro quarto, ele atravessa o garrafão em meio ao tráfego, freia de repente, recua e acerta um arremesso insano por cima de Davion Mitchell. Era desumano. O camisa 30 terminou com 32 pontos, empatando a série em 2-2. De volta a Sacramento para o jogo 5, Steph abriu sua contagem com a bola de 3 tabelada e não conseguiu segurar o sorriso de canto de boca. Avançando para o último quarto, o Soldado Invernal já estava implacável.
Marcou 10 pontos só nesse período, coroado com uma bandeja and one, que explodiu energia pelo corpo dele enquanto rugia e encarava a torcida do Kings. Na véspera do jogo 7, durante uma sessão de treinamento, Stephen Curry se levantou diante do time e fez uma promessa. Ele pediu que todos deixassem as emoções de lado, dizendo que quem estivesse preso em sentimentos ou já pensando em férias, que nem subisse no ônibus. E ele garantiu: quem fosse pro jogo podia confiar nele, que ele só voltaria para casa com a vitória. Isso é coisa de lenda. E Steph foi homem de palavra. Com a temporada em jogo, o sonho do bicampeonato em risco, o assassino mais mortal do basquete explodiu com 50 pontos, 8 rebotes, 6 assistências e 7 bolas de 3. Na época, o maior número de pontos já marcado em um jogo 7 na história da NBA. E para fechar com chave de ouro, já vencendo por 24 pontos a 2 minutos do fim, Curry soltou um grito primal. Encarou a torcida do Kings e mandou um light the beam. O rei da provocação fez de novo, arrastando o Warriors para a segunda rodada contra um velho inimigo. As duas faces que definiram essa geração da NBA estavam prestes a se enfrentar pela quinta vez em suas carreiras. Era o roteiro perfeito para um filme. O jogo 1 foi uma verdadeira batalha, ponto a ponto. O Lakers abriu 14 pontos de vantagem, restando apenas 5 minutos. Curry infiltra para uma bandeja com falta convertida, depois mais uma na marra dentro do garrafão e em seguida um arremesso de 3 altíssimo que cai no fundo da rede e faz a arena explodir, empatando o jogo. Mas infelizmente, esses seriam os últimos pontos do Warriors naquela noite. O Lakers venceu por 5 e saiu na frente. No jogo 2, Golden State respondeu com uma vitória esmagadora para empatar a série, mas em Los Angeles, o choque foi brutal. Uma derrota por 30 pontos colocou o Warriors atrás por 2-1. Chegando no jogo 4, com a missão clara de evitar um buraco de 3-1, o soldado invernal foi à guerra. Tem 1 pontos, 10 rebotes e 14 assistências, com arremessos impossíveis que só Curry consegue acertar. Ainda assim, o esforço não foi suficiente. Mais uma derrota. De volta a São Francisco, Curry colocou o time nas costas com 27 pontos e 8 assistências, mantendo o Warriors vivo. Mas a inevitabilidade já rondava. E no jogo 6, mesmo com mais uma atuação gigante de 30 pontos, nenhum outro titular do Warriors passou de 10 pontos. O peso foi grande demais até para ele carregar sozinho. O sonho do bicampeonato terminava ali, em uma derrota por 21 pontos, que apagava a chama do Warriors, mas deixava registrado um dos períodos mais lendários da carreira de Steph Curry. Na temporada 23-24 não teve brilho nenhum para o Golden State. Jogando em um oeste tão competitivo, o time conseguiu chegar apenas no play-in contra o Sacramento Kings e ainda foram eliminados com um fatídico jogo de 0 pontos de Klay Thompson, que viria a ser seu último jogo pelo Golden State Warriors, assim encerrando a tão famosa dinastia e a história dos Splash Brothers atualmente. A temporada 24-25 começou ótimo para o Golden State Warriors, mas com um elenco frágil, naturalmente foram caindo de produção, e a esperança de pegar pelo menos um play-in estava indo embora. Até a trade deadline de 2025, onde o time conseguiu Jimmy Butler. E pronto, o Warriors virou um dos melhores times da liga e conseguiram se classificar para o play-in e enfrentar o Memphis Grizzlies, consequentemente avançando para os playoffs. Nos playoffs, enfrentaram um time jovem de Houston. A série foi para o jogo 7, onde Golden State acabou vencendo e avançando para enfrentar o Minnesota Timberwolves. Porém, com o desgaste da série anterior e a tensão de ganhar jogos no final da temporada, Stephen Curry teve sua primeira lesão muscular da carreira e acabou ficando de fora do restante da série. Golden State foi eliminado. Esse será mais um capítulo do jogador que sempre foi subestimado e continua sendo até os dias de hoje.